Fala galera, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de filosofia. Nós vamos agora para a aula de Sócrates. Então, se prepara, já que você quer dar aquela aprofundada, seja no Enem ou no ensino médio. O Sócrates vai nascer em 469 e vai falecer em 399 a.C., tá? O Sócrates ele vai viver num período problemático lá da Grécia Antiga. Esse período histórico em que ele vive é marcado por intensas transformações no sistema político grego. A cidade-estado de Atenas ela vai ganhar muito destaque no século do governador Péricles, e a partir disso ela vai acabar se tornando uma grande potência ali na própria Grécia. E a outra grande potência que temos nesse período é o reino ou a própria cidade-estado de Esparta, tá? Então, Esparta e Atenas vão acabar virando competidores. Justamente que Atenas, como ela está tendo uma expansão territorial e uma expansão cultural para outras cidades-estado, vai começar uma rivalidade, justamente porque Atenas está tendo muita hegemonia nesse contexto e nesse cenário público e político e econômico. Esparta, assim, vai ter uma desconfiança, rivalizando com Atenas, e nisso vamos ter a famosa Guerra do Peloponeso, guerra de gregos contra gregos. Nessa luta, ambas as cidades-estados, a Grécia inteira como um todo, vai sair com grandes prejuízos econômicos e vai também sofrer determinadas formas de invasão, porque o próprio reino de Esparta vai começar a fazer acordos políticos com os persas para conseguir guerrear contra Atenas. O regime democrático ateniense ele vai ser enfraquecido por uma série de intrigas e até mesmo corrupções. E assim temos o início do governo dos 30 tiranos, um período no qual Sócrates vai viver, tá? Esse período dos 30 tiranos, a própria democracia vai tentar ser abafada e a participação pública nas tomadas de decisões da sociedade também. Ela vai acabar sendo voltada já para um governo de poucos, principalmente de membros de uma aristocracia, tá? Esses 30 tiranos vão ser depostos pela população grega em 403 a.C., porém, as marcas e o sistema de corrupção deixado por eles, e que também vai ser influenciado ou foi influenciado pelos sofistas, como vimos na aula anterior, vai continuar se mantendo, perpetuando, tá? Mesmo com a retirada desses 30 tiranos do poder, vamos ver uma decadência devido a essa crise de valores políticos, morais e até mesmo sociais, no qual esses sofistas contribuíram. O Sócrates, ele vai ser considerado um dos marcos nessa filosofia. Sócrates vai nascer em 469 a.C. e falecer em 399. O Sócrates aqui, ele vai nascer em Atenas e ele é considerado um marco na filosofia. Tanto é que 3 períodos são divididos com o nome dele, entre pré-socráticos, antes de Sócrates, socráticos, que viviam no período que Sócrates era vivo, e pós-socráticos, que viveram após o falecimento de Sócrates. Os pós-socráticos também recebem nomes de helenísticos, tá? Outra, o Sócrates nunca escreveu nada, nenhuma obra, ele nunca fundou nenhuma escola para aprendizado. E o que sabemos hoje sobre o Sócrates veio das obras de Platão, que era um dos seus principais discípulos, tá? Inclusive, nas obras de Platão, há um debate no qual ele coloca 2 Sócrates. O Sócrates que viveu de verdade, a pessoa, e o Sócrates que é uma figura ali da história dele. Ou seja, temos o Sócrates pessoa e o Sócrates de Platão, que é o criado por ele para defender as ideias do próprio Platão, tá? Inclusive, relatos de outros discípulos de Platão falavam que Sócrates estava dando uma dura no Platão por ter criado esse personagem ou ter dito coisas, escrito coisas no qual ele, Sócrates, não disse. Sócrates era filho de um escultor e uma parteira, profissão desempenhada pelos seus pais, né? E ele acabou sendo inspirado pelo método dessa família. Ou seja, como o cargo do pai e da mãe do Sócrates era algo bem visto na sociedade, o Sócrates vai tomar como base
a vida de filósofo em esculpir o pensamento das pessoas e em fazer com que as pessoas tenham à luz a sua própria sabedoria ou desenvolvimento da verdade, ou construir um desenvolvimento do seu logos, do seu racional, em busca da verdade. Por isso que ele vai dar o nome de uma das principais técnicas dele de maiêutica, que significa trazer à luz. O Sócrates ele vai ser falsamente acusado de sofista porque o Sócrates ele acabava tendo muita popularidade nos discursos, nos debates na Ágora, que era na praça pública. E ele acabava desmentindo muitos outros sofistas. Porém, o Sócrates ele ensinava de forma gratuita, os sofistas não faziam isso. O Sócrates ensinava a qualquer pessoa, independente da sua classe social, independente se era cidadão ou não. Os sofistas não faziam isso. O Sócrates buscava sempre questionar as pessoas e através desse questionamento, tentar levar elas a encontrar a verdade ou a busca por um desenvolvimento racional. Os sofistas não se preocupavam com isso. Os sofistas eles chegavam já com um sistema teórico pronto e se preocupavam com a manipulação das pessoas e não na busca pela verdade ou pelo conhecimento. O Sócrates ele vai acabar desenvolvendo um método voltado para a base do diálogo. Diálogo é a conversa, tá? Aquela conversa que você tem com seu pai, com sua mãe ou até mesmo com amigos. O próprio Sócrates vai afirmar que a filosofia ela se faz de um diálogo, de uma conversa entre amigos. Ele vai formular sempre perguntas aos seus interlocutores, a quem está ouvindo, e o Sócrates também é conhecido por não responder nada, só fazer as perguntas, os questionamentos, mas nunca trazer uma resposta para o problema. Dessa forma, ele vai expor como seus adversários. Os sofistas não são mestres em nada. Os sofistas, antes de tudo, eles chegavam, afirmavam que eram mestres em uma determinada área, que a partir disso fazia algum discurso e tentava vender os seus ensinamentos para os outros. O Sócrates vai participar desses momentos no qual os sofistas estão fazendo um discurso e dizendo por que ou como eles são mestres. E vai começar a questioná-los e vai demonstrar assim, para toda a população que eles não sabem responder ou iludir o Sócrates. Então, eles na realidade não são mestres de nada. Devido a esse tipo de comportamento, o Sócrates vai ter muitos sofistas como inimigos, tá? Justamente porque Sócrates leva os mesmos sofistas a entrar em contradição. Inclusive, muitas outras pessoas que querem algum cargo político, o Sócrates vai começar a questioná-las, vai levá-las em contradição e, de certa forma, vai fazer com que essas pessoas não adquiram um cargo. E, futuramente, isso vai dar algo muito ruim para o próprio Sócrates, tá? Bora lá. O foco central dos questionamentos e filosofia de Sócrates são acerca do ser humano. Por isso que o Sócrates é tido como uma das bases, um dos pilares da filosofia, porque ele vai ser o principal a expor o ser humano como o centro do debate e do questionamento filosófico, principalmente no desenvolvimento da ética. A ética é aquele pensamento sobre o que é certo, o que é errado, o que construímos, tá? Então, o Sócrates aqui, ele está trazendo cada vez mais critérios críticos para a formação do ser humano. E o significado da famosa citação do Sócrates, só sei que nada sei, era justamente uma das técnicas que ele utilizava para participar dos debates. Enquanto as pessoas estavam naquele debate público, o Sócrates chegava, e como ele já era uma pessoa famosa, eles falavam: "E aí, Sócrates, o que você sabe desse argumento?" Ele vai dizer: "Só sei que nada sei." E a partir disso, o Sócrates ele pode e tem liberdade de fazer vários tipos de questionamento após o término do discurso do orador, ou da pessoa que ele ia questionar. E a outra afirmação que temos sobre isso é que um amigo de Sócrates foi até o oráculo de Delfos, a qual afirmou que o homem mais sábio era Sócrates. O amigo de Sócrates chega no oráculo de Delfos e pergunta: quem é o homem mais inteligente e sábio do mundo? O oráculo vai afirmar que esse homem é Sócrates. E esse amigo do Sócrates começa a espalhar essa notícia para toda a cidade. E chega no próprio Sócrates e fala: Sócrates, você é o homem mais sábio do mundo, segundo o oráculo.
Aí o Sócrates passa um dia inteiro se perguntando: por que eu sou a pessoa mais inteligente? Por que eu sou o mais sábio? O Sócrates não se achava. E ele começa a questionar. Aí ele vai chegar à seguinte resposta: eu sou o mais sábio porque eu só sei que nada sei. Tradução: o Sócrates, a partir do reconhecimento que ele tem da sua incapacidade, ou até mesmo do reconhecimento que ele adquire através da sua humildade, de que ele não é o detentor da verdade absoluta, mas é alguém que está em busca da verdade, vai ser considerado um homem mais sábio. Então, Sócrates ele constrói o sistema de método dialético dele. Dialético, como eu disse no início do vídeo para vocês, é a discurso, é o debate, é a conversa, tá? Que ocorre entre duas ou mais pessoas. E é a busca pela verdade, ou seja, esse diálogo, essa conversa que vai levar a gente a refletir sobre determinado assunto, e dessa reflexão a gente vai estar sempre buscando a verdade daquilo, vai estar sempre buscando o entendimento daquilo, do ocorrido, do acontecimento, tá? E ela vai acontecer em duas etapas. A refutação e ironia. Refutação e ironia era uma técnica muito utilizada pelos sofistas. Ela não é criação do Sócrates, mas o Sócrates vai aderi-la, tá? A refutação e ironia é quando eu ouço o discurso de uma pessoa e começo a depois formar questionamentos ou perguntas para tentar fazer com que essa pessoa se contradiza. Quando a pessoa se contradiz, ela vai perceber que ela estava errada em algum momento, em alguma coisa, que o discurso, o diálogo, ou até mesmo aquela teoria dela é falha, vai se ter início a maêutica. A maêutica é totalmente criação de Sócrates. A partir daqui, ele vai dizer que essa técnica ela é baseada na profissão do pai e da mãe dele. Porque ele vai esculpir o pensamento de uma pessoa e vai ajudar para que essa pessoa traga à luz a esse conhecimento que ela desenvolveu, tá? Por isso que significa parir ideias, ou parir as ideias. É quando se faz novas perguntas. Nessa segunda etapa, Sócrates vai fazer novas perguntas, cada uma mais difícil que a outra, visando guiar o indivíduo ou a pessoa que está conversando comigo a ter um entendimento mais aprofundado, adquirir o conhecimento, tá? Porém, em todos os diálogos no qual participa Sócrates das obras de Platão, nunca Sócrates traz uma resposta. Ele sempre traz questionamentos. Para o Sócrates, a própria pergunta fácil, ela é ruim, porque ela não aprofunda a pessoa, a descoberta. O maior questionamento do Sócrates é a busca pelas virtudes. Virtude seria aquilo que impulsiona o ser humano, ou aquilo que faz o certo ser certo e o errado errado. Virtudes são aquelas práticas de pensamento, de comportamento que são voltadas para o bem. Aqui na filosofia temos a distinção. Bem é de caráter universal, aquilo que traz algo válido para todo mundo, que traz um benefício para todos. Bom seria de característica particular. Bom é só para um indivíduo, é particular, tá? Então, a virtude seria a máxima do bem. Sócrates aqui vai associar virtude com conhecimento, porque o conhecimento, a verdade ou a busca por ela é uma virtude em si, vai promover o que é o bem para todos. Então, o Sócrates ele vai ser acusado de corromper os jovens e negar os deuses. O Sócrates ele vai ser condenado a tomar uma taça de cicuta. Cicuta é um veneno que causa paralisia no corpo. Sócrates ele acaba sendo condenado justamente porque ele vai desmentir muitos sofistas e ele vai acabar atrapalhando determinadas pessoas a adquirirem cargos num sistema democrático, tá? E essas pessoas vão cada vez mais se revoltar contra Sócrates e vai ver nele um empecilho, porque ele está mudando a forma de comportamento e de pensamento dos jovens da sociedade grega. Inclusive, esses jovens vão começar a questionar
determinadas práticas duvidosas que estão sendo feitas através de um sistema de corrupção daquele período. E o Sócrates, a partir daí, começa a ser um inimigo para aquele sistema. Então, os verdadeiros motivos por trás da condenação de Sócrates é por causa de seus sistemas de ensinamento, a dialética, as ideias dele que começou a serem espalhadas pelos jovens através da busca pela virtude, tá? E principalmente a sua ideia de virtude que questionava o rumo político que a cidade de Atenas estava tomando, levando um conflito com os desejos da aristocracia. Olha só, Sócrates ele está causando problemas com os poderosos. Justamente a partir daqui, a gente vai ver esses poderosos se unirem para tramar a eliminação do Sócrates e acaba levando ele a julgamento público e falando que o crime dele é estar corrompendo a juventude e negando as divindades, coisas que o Sócrates na realidade não fazia. O Sócrates vai participar de 2 debates para defender a sua causa, justamente para se comprovar como inocente, porém, como já havia uma manipulação daquele sistema, já havia uma corrupção ali, o Sócrates acaba sendo condenado, tá? O Sócrates teve a possibilidade de fugir da prisão, mas ele mesmo pegou e falou para os seus próprios discípulos: eu não vou fugir, e como vocês estão corrompendo até os mesmos guardas, é um ato em vão, porque isso só demonstra o quanto o nosso sistema está corrompido, como ele é corruptível. E o Sócrates vai afirmar: se eu fugir, eu vou ser exilado. Se eu sou exilado, eu não vou poder viver mais num sistema de sociedade democrática, porque nenhum outro país, ou outra nação, outro povo, povos, está fazendo igual a Grécia ou Atenas. Eu vou ficar sem ver a minha família. Então, para o Sócrates, era melhor morrer, porque se ele fugisse, demonstraria que ele estava sendo mentiroso, que tudo aquilo que ele ensinou seria negado. Então, Sócrates fica, recebe a condenação, mas ele prefere receber a condenação do que ser acusado no final de mentiroso. Caso se ele fugisse, seria algo comprovado como todos os ensinamentos dele fossem mentirosos, fálicos. Então, o Sócrates ele acaba sendo uma das peças fundamentais da filosofia justamente por isso. Ele comprova até o seu ponto de filosofia, até suas teorias com a sua própria vida. Ele tenta transformar as suas ações como formas e exemplos do seu pensamento e das suas atitudes filosóficas, e ele sempre luta em busca dessa verdade, tá? Principalmente desse desenvolvimento do ser humano pela virtude. Bora para uma questãozinha do Enem de 2017, vamos analisá-la? Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte, o contato de Sócrates, paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo e imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sobre sua orientação. Bora traduzir o texto, bora tentar retirar mais informações daí. Uma conversação de tal natureza. Essa conversação seria o próprio diálogo, o sistema da dialética, tá? Uma conversa entre duas ou mais pessoas. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Sócrates conseguia desmentir os sofistas ou outros aristocratas, comprovando que o discurso deles era falho. Lembrando que o discurso era uma das formas mais bem vistas na Grécia Antiga, principalmente a ideia do belo discurso. Lembrando que os sofistas tinham aquela arte de convencer. Como Sócrates desmentia todos e demonstrava que essa arte de convencer, ou que o que os aristocratas daquele período estavam falando era uma mentira, já acabava se transformando no inimigo público e já mostrava que aquele sistema da sociedade grega estava falha, ou tinha alguma falha. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção em direção em comum.
Ou seja, aqui o Sócrates leva a reflexão, a própria ideia de consciência individual da pessoa, ou a consciência em si, vai levar com que você se limite a fazer coisas erradas. E o Sócrates, ele tenta levar essa reflexão para expandir a consciência do indivíduo, ou de quem está lá. E começa assim a questionar e buscar essa verdade, ou até mesmo a virtude, que é o melhor tipo de comportamento possível, ou quais são os valores corretos e adequados. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem que são capazes. A ideia de bem aqui, de novo, como eu falei para vocês, é uma ideia voltada para a comunidade, tá? É algo que é compartilhado com todos, que existe em todos, de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa. Sócrates era uma influência poderosa. A filosofia do Sócrates é uma influência poderosa, porque visa justamente o bem comum e o bom comportamento voltado para a virtude em si. E a sua consciência, quando ela sabe que você faz algo errado, ela te censura, tá? A virtude em si, ela censura você a fazer coisas erradas. É sobretudo esses jovens, muito quase crianças, que ele tinha de imprimir suas orientações. Aqui a ideia de Sócrates buscar os jovens era devido que os jovens, como eles não estavam tão corrompidos ou não se encontravam corrompidos por aquele sistema, e o jovem tem essa característica de questionar, de tentar melhorar algo para melhor, ele era um dos focos de ensinamento do Sócrates. E era as pessoas a qual Sócrates tinha essa tendência de atrair para os seus ensinos, tá? E outra, porque na Grécia era um crime grave, porque na Grécia era um crime grave você manipular os jovens, justamente porque os jovens são o futuro de uma sociedade, são o futuro de um sistema, tá? Bora analisar as afirmações. O texto evidencia características de modo de vida socrático, que se baseava na contemplação da tradição mítica. Sabemos que Sócrates não contemplava os mitos nem a mitologia. O Sócrates ele se baseia na regra da filosofia da racionalidade, tá? Do desenvolvimento do logos. B. Sustentação do método dialético? Sim, o método dialético foi um sistema criado por Sócrates, principalmente dentre dele a segunda etapa, que é a maiêutica, tá? Lembrando, a primeira etapa, que a refutação e ironia, era algo que os sofistas já utilizavam, mas a maiêutica é uma criação de Sócrates. C. Relativização do saber verdadeiro? Não, porque relativização quem faziam eram os sofistas, então era uma prática deles. E a ideia de relativização significa que tudo que existe no mundo é algo que o ser humano vai impor o seu ponto de vista, tá? Que não existe uma verdade absoluta, que tudo é uma construção ou é uma opinião. Isso seria a base da relativização. Sócrates não acredita nessa questão de opinião ou de que não existe uma verdade. Por Sócrates existe uma verdade universal sim, e ela compõe tudo no mundo, em todo e qualquer canto. Afirmação D. Valorização da argumentação retórica. Lembrando, o Sócrates ele valoriza a dialética, o diálogo, tá? Principalmente a segunda etapa, a maiêutica. Apesar da retórica estar na dialética, ela é só uma das partes. A parte mais importante para o Sócrates é a maiêutica, no sistema de dialética dele. Investigação dos fundamentos da natureza? Não, os fundamentos da natureza eram dos pré-socráticos. O Sócrates quer investigar o ser humano, o desenvolvimento da ética, principalmente as virtudes. Então, Sócrates vai impor a filosofia cada vez mais voltada para o ser humano, e não para o que foi feito, o cosmos, a natureza, qual é o elemento, mas sim o que o ser humano cria, o que é o ser humano constrói, o que é a ética. Sócrates vai pegar a filosofia e vai jogar para todas as nossas ideias, valores, o que é a beleza, o que é o certo, o que é o errado.
o que é o amor, são debates que vão ser propostos por Sócrates. Galera, então, fundamentos da natureza. Pré-socráticos, como vocês podem ver. Argumentação retórica é só dos sofistas. Relativização, sofistas também, tá? Contemplação da tradição mítica, já é antes do desenvolvimento da filosofia. Espero que tenham ajudado vocês. Boa aula, bons estudos. E caso vocês queiram saber de onde retirei as imagens, foram desse site de domínio público, tá? E as referências de estudos são retiradas desses livros. Até mais, nos vemos na próxima aula.